Quando observamos os magnatas mais ricos vivos nos dias de hoje, destacam-se os bilionários da tecnologia, como Jeff Bezos e Elon Musk. No entanto, o empresário mais próspero da história já faleceu há quase um século. No vídeo de hoje, vamos explorar um império tão grande que, mesmo após 100 anos de avanços tecnológicos, nenhum outro empreendedor conseguiu superar seu fundador. Essa é a história da Standard Oil. As origens do maior monopólio petrolífero da história começam modestamente. Tudo se inicia em 1839, com o nascimento de John Rockefeller, no estado de Nova York. Ele era o primogênito de um vendedor ambulante que se intitulava médico botânico, embora na verdade vendesse remédios homeopáticos, que, para quem não sabe, é uma forma de remédio alternativo pseudocientífico. Ele passava longos períodos fora de casa e, de fato, tinha vários filhos com outra mulher, a quem trouxe para viver com sua família. Crescendo em um ambiente bastante tumultuado, John aprendeu desde cedo a negociar para obter o melhor negócio possível e maximizar cada centavo que ganhava. Sua família tinha uma vida nômade, mudando frequentemente de lugar desde os seus 3 anos de idade. Para ajudar sua mãe, John buscava ganhar dinheiro, criando perus ou fazendo pequenos trabalhos para os vizinhos. Sua perspicácia foi bem aplicada quando a família se estabeleceu em Cleveland, Ohio, em 1854, onde ele teve a oportunidade de frequentar uma escola adequada. No entanto, menos de um ano depois, abandonou os estudos para trabalhar como escrituário em uma corretora local de produtos agrícolas. Recebia apenas 50 centavos por dia, que na época não era muito, então buscava outras fontes de renda. Após 2 anos nesse emprego, seus chefes se recusaram a dar-lhe um aumento substancial, levando-o a superá-los, iniciando sua própria corretora de produtos agrícolas. Graças à sua reputação, obteve um empréstimo de $4.000, uma quantia enorme na época. John começou a negociar feno, grãos e até carne, registrando vendas de $500.000 no primeiro ano, embora recebesse apenas uma pequena comissão. Todos os bancos de Cleveland disputavam a oportunidade de emprestar dinheiro a John, que mal tinha 18 anos na época. No entanto, em 1859, um evento ocorreu que mudaria sua vida para sempre. A apenas 100 milhas a leste de Cleveland, o primeiro poço de petróleo americano foi descoberto, marcando o início da corrida do petróleo na Pensilvânia. Em um ano, 4.500 barris de petróleo seriam produzidos, embora na época o petróleo não tivesse o valor que tem hoje, pois os carros a gasolina ainda não tinham sido inventados. Ele podia só ser refinado em querosene, utilizado em lamparinas. John percebeu que os maiores lucros estavam no refino, não na extração do petróleo. Ele testemunhou muitas pessoas indo à falência, na busca pelo petróleo. Então, optou por comprá-lo de outros. Foi necessário esperar até 1863 para que o governo constituísse uma linha férrea ligando os campos de petróleo da Pensilvânia a Cleveland. Quando isso aconteceu, John estava preparado com uma lista extensa de parceiros e bancos, prontos para apoiá-lo. Montou também uma equipe de químicos e engenheiros experientes, que não apenas otimizaram o processo de refino, mas também descobriram diversos usos para os subprodutos do petróleo refinado. As primeiras refinarias em Cleveland operavam com cerca de 60% de eficiência, mas John aumentou esse percentual e começou a comercializar todos os subprodutos, como cera de parafina, alcatrão e nafta. Em 2 anos, a refinaria Rockefeller valia mais de $60.000 e era uma das maiores de Cleveland. John não parou por aí. Em 1865, havia 26 refinarias concorrentes, mas em 5 anos ele havia adquirido todas, exceto 4 delas. Seu negócio cresceu tanto que em 1870 ele a incorporou como Standard Oil of Ohio. Para convencer os poucos concorrentes restantes em Cleveland, John simplesmente os convidava a examinar seus registros contábeis, demonstrando que poderia suportar prejuízos por mais tempo do que eles.
Em troca de um preço justo, ele oferecia cargos em sua empresa, assim colocando as mentes mais brilhantes da indústria sob o seu controle. Sim, é verdade que nem todos se rendiam imediatamente, e ao longo do tempo, John reduziu os preços do petróleo e da querosene, em alguns casos, em até 80%, para sufocar seus concorrentes. Sua estratégia foi eficaz até 1880. Ele havia adquirido refinarias em todo o nordeste dos Estados Unidos e refinava mais de 90% da produção nacional de petróleo. Nessa época, John era tão poderoso que pessoalmente negociava descontos nos trens das grandes companhias ferroviárias. Contudo, essa prática de negociação nos bastidores deixou o mundo dos negócios preocupado. A maioria dos bens industriais era transportado por ferrovias, e muitos empresários temiam que os descontos de transporte concedidos a John pudessem resultar em uma monopolização semelhante em suas indústrias. Durante a próxima década, empresários, políticos e a mídia atacaram a Standard Oil com crescente ferocidade. Legisladores de Ohio começaram a redigir regulamentações antitrust para derrubar Rockefeller, mas ele estava um passo à frente. Em 1882, ele reincorporou a empresa em Nova Jersey, criando a Standard Oil Trust, que detinha participações em mais de 40 empresas locais. Para demonstrar o seu sucesso, John construiu uma sede impressionante para sua empresa na Broadway. Esse foi o auge da Standard Oil de Rockefeller. Ele possuía 20.000 poços de petróleo, 4.000 milhas de oleodutos e empregava mais de 100.000 pessoas. No entanto, seu domínio na indústria estava enfraquecendo, tanto interna quanto externamente. Grandes depósitos de petróleo haviam sido descobertos na Rússia e na Ásia, desenvolvidos pela família Rothschild, que estava determinada a trazer esse petróleo para a América. Além disso, em 1890, o governo federal aprovou o Sherman Antitrust Act, fornecendo aos políticos os meios para desafiar a Standard Oil Trust. A estrutura legal muito complexa por trás das empresas dificultou as investigações, mas em 1911 a Suprema Corte considerou a Standard Oil culpada de práticas anticompetitivas e ordenou sua divisão em 34 entidades separadas. Rockefeller manteve sua participação nessas empresas até a sua morte, e na verdade, o desmembramento foi bem lucrativo para ele. Com o tempo, muitas dessas empresas se fundiram novamente. Hoje, a maioria das remanescentes da Standard faz parte da ExxonMobil e da Chevron, que se tornaram grandes empresas por si só. A participação de Rockefeller nessas empresas o tornou o empresário mais rico da história, com um patrimônio líquido estimado em 400 bilhões de dólares. Até hoje, ninguém superou Rockefeller em riqueza, nem mesmo o próprio Elon Musk. Então estamos chegando ao fim do vídeo. Peço para quem ficou até aqui que se inscreva e curta o nosso vídeo. Agradeço a todos por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.